O sofrimento deixa, será que é a nossa mente mais forte? David Goggins é um nome que ecoa como um grito de resistência em meio ao caos. A sua história não é apenas uma narrativa de superação, mas um testemunho cru e visceral de como o sofrimento pode ser transformado em combustível para forjar uma mente inquebrável. Nascido em Buffalo, Nova York, em 1975, Goggins enfrentou desde cedo um mundo que parecia determinado a esmagá-lo. O seu pai era um homem extremamente violento e a sua infância foi marcada por medo e humilhação, além de uma pobreza que limitava não apenas o seu corpo, mas também a sua alma. E aos poucos, o menino que cresceu sob o peso da brutalidade doméstica e do racismo começou a internalizar uma crença de que ele não era digno de nada melhor. Aos 17 anos, Goggins parecia destinado a se tornar mais uma estatística. Obeso, sem educação e trabalhando como exterminador de pragas, ele via sua vida como um beco sem saída. O sofrimento, naquela época, não era um professor, mas um carrasco. Até que um dia, assistindo a um documentário sobre os Navy SEALs, ele teve um vislumbre de outra possibilidade. Aqueles homens enfrentavam dor extrema, medo e incerteza, e ainda assim persistiam. Foi então que uma pergunta começou a arder em sua mente. E se o sofrimento não fosse um inimigo, mas um caminho? A decisão de se tornar um Navy SEAL foi o primeiro passo em uma jornada que o levaria ao limite do que o ser humano pode suportar. Esse treinamento é conhecido como um dos mais brutais do mundo, com uma taxa de desistência que beira 80%. Goggins não apenas entrou nesse inferno, como fez 3 vezes. Na primeira tentativa, uma fratura por estresse nas pernas quase o eliminou. Os médicos disseram que ele nunca completaria o treinamento, mas ele se recusou a aceitar isso e voltou. Na segunda vez, uma condição médica o derrubou. Ele poderia ter desistido, mas, ao invés disso, escolheu enfrentar a dor mais uma vez. Na terceira tentativa, ele não apenas completou o treinamento, mas o fez com o corpo que já havia sido quebrado e remendado inúmeras vezes. O que diferencia Goggins da maioria das pessoas não é a sua capacidade física, mas a sua relação com o sofrimento. Enquanto muitos veem a dor como um sinal para parar, ele via a dor como um convite para ir mais fundo. Quando os seus músculos queimavam durante as semanas de tortura física e psicológicas projetadas para quebrar os candidatos, ele não pensava em desistir. Ao invés disso, repetia para si mesmo: isso é o que eu preciso. Mas a sua história não termina nos SEALs. Após servir nas forças especiais, Goggins se tornou um ultramaratonista e quebrou recordes em provas que desafiam a sanidade humana. A Badwater 135, uma corrida no Vale da Morte, onde as temperaturas ultrapassam os 50 graus Celsius, foi uma das provações mais famosas de Goggins. Sem experiência prévia em corridas de longa distância, ele decidiu participar simplesmente porque sabia que seria uma experiência agonizante. E foi. Seus pés sangraram, suas unhas se soltaram e em vários momentos ele desmaiou de exaustão, mas continuou. Por quê? Porque ele havia aprendido que o verdadeiro limite não está no corpo, mas sim na mente. O sofrimento para Goggins não é algo a ser evitado, mas sim abraçado. Ele chama isso de chamar a dor para perto. Em seu livro, Can't Hurt Me, ele descreve como a maioria das pessoas vive apenas com 40% do seu potencial real, porque foge do desconforto. O cérebro, programado para conservar energia, sempre sinaliza para parar antes que o verdadeiro limite seja atingido. Mas Goggins descobriu que ao ignorar esses sinais repetidamente, é possível reescrever a própria mentalidade. Um dos momentos mais reveladores da sua vida aconteceu durante um treinamento de resistência, quando ele foi forçado a carregar um bote inflável por quilômetros sob o sol escaldante. Seu corpo gritou
gritava para ele parar, mas ele começou a rir. Percebeu que a voz na sua cabeça dizendo "eu não aguento mais" era apenas isso, uma voz. Não era uma verdade, mas um mecanismo de defesa. A partir daquele momento, ele decidiu que nunca mais deixaria essa voz ditar os seus limites. Claro, essa filosofia tem um preço. Goggins admite que seu caminho não é para todos. Ele sofreu danos físicos permanentes, perdeu relacionamentos e enfrentou crise de saúde mental. Mas ele argumenta que para aqueles dispostos a encarar a dor de frente, a recompensa é uma mente que não conhece limites. Então, o sofrimento deixa a mente mais forte? Na visão de David Goggins, a resposta é um retumbante sim, mas com uma ressalva. Apenas se você estiver disposto a encarar o sofrimento de frente, sem desvios ou desculpas. O sofrimento em si não fortalece ninguém. O que fortalece é a decisão de não deixar que ele te defina. Goggins vive hoje como um exemplo do que é possível quando alguém se recusa a ser vítima das circunstâncias. Sua história não é sobre ser um super-humano, mas sobre descobrir que o humano comum é muito mais capaz do que imagina. E essa talvez seja a lição mais poderosa de todas, de que a dor não é o fim, ela pode sim ser, se você permitir, o começo de tudo. Essa história veio para nos mostrar que sim, temos uma capacidade cerebral imensa, mas não sabemos usar.